Pessoas voltaram às aulas na Univesp e eu já vi ali que esse semestre vai ser bem complicado para mim. Eu tô com... A Univesp ela é dividida em bimestres, né? Então eu tô com 6 disciplinas no primeiro bimestre e 3 disciplinas no segundo bimestre. E o que aconteceu, né? Eu tava fora do país no semestre passado, então assim, eu não consegui fazer as provas ali finais, né? Pra ser bem sincera, não estudei, né? Acontece, né? Então eu peguei DP. Oh, meu Deus! E agora eu tô com mais disciplinas do que deveria, né? Eu achei que eu ia poder escolher pra não pegar todas elas de uma vez, né? Mas aqui estamos nós. E eu dei uma olhada assim no portal. Eles falaram que ia ter mudança, atualização. Eu confesso que não senti assim tanta diferença, né, no portal do aluno. Mas, gente, fazia um tempo que eu não tava estudando, né, na Univesp e tudo mais. Então, assim, para quem não sabe, é a universidade virtual da USP, né? E, gente, para quem acha que curso EAD é moleza, a Univesp mostra que um curso que é bem estruturado, bem fundamentado e bem investido é muito complicado, gente. É muito complicado, porque eu acho fantástico assim, a organização das disciplinas. A gente está dividido em semanas, né? Então são mais ou menos ali, são 7 semanas, se eu não me engano, com a sétima semana sendo revisão, isso pro primeiro bimestre, né? Depois tem o segundo bimestre também, com mais 7 semanas. E cada semana de cada disciplina é uma porrada, assim, você tem um plano de estudos, né, do que você precisa fazer. Então eles já até estipulam mais ou menos quanto tempo você vai levar na semana para conseguir estudar, né? Então eu já fiz aqui 2 disciplinas, mas assim, não olhando tudo, sabe? Olhando assim o que eu considerei mais essencial, até porque tem coisas de tipo, de ter livros de 500 páginas que, tipo, meu amigo, em uma semana eu não vou ler aquilo tudo. Mas é óbvio que mas eles indicam, né, algumas obras e tudo mais, algumas eu até salvei porque eu achei muito interessante. E eu com certeza vou querer consultar futuramente, né? Mas tem alguns, por exemplo, que indicam capítulo de livro, aí é mais fácil, né? Um capítulo de livro, umas 20, 30 páginas, artigos científicos, videoaulas, e tem bastante. Tem alguns vídeos que estão em inglês, né? Mas tem a legenda em português, para quem não conseguir entender. E assuntos assim, gente, muito bons, sabe? Eu confesso para vocês que as 2 disciplinas que eu fiz até agora, eu no começo, assim, eu olhei pro nome e eu já fui, sabe assim, com aquele julgamento de tipo, ai, vamos fazer porque tem, mas eu não tava esperando nada. E fui bem surpreendida, assim, gente. Como eu falei, é um material, assim, bem denso. Por exemplo, no meu caso, eu tô muito acostumada a ler artigo científico, então, assim, pra mim isso não é um texto acadêmico, eu não tenho tanta dificuldade, né, como uma pessoa que talvez nunca tenha tido um contato. Nesse sentido, assim, eu fiquei um pouco surpresa, fiquei assim, gente, isso aqui é realmente, pra muita gente, talvez não seja assim tão fácil de estudar, né? E, inclusive, falando de artigo, eu acabei de ler um da disciplina. Gente, qual que é o nome dessa disciplina? Leitura e produção de textos. E o tema da semana, né, que a gente está vendo agora, é sobre as funções sociais da leitura e da escrita. E aí tinha aqui uma recomendação, né, de um artigo que se chama Tinta sobre Papel, Técnicas de Escrita e de Representações de Ilusões, que foi escrito por Valdir Barzotto e Etial, né, outros autores ali. E eu confesso assim que já de cara eu me surpreendi um pouco com o estilo da escrita, porque eu confesso que eu tô mais acostumada com outro tipo de estilo. Eu sou de outra área, né? Eu sou de gestão e negócios, mais especificamente administração. E essa é uma área mais assim, linguística, né? Sociolinguística, mais especificamente. Então, eu consegui entender assim o texto, mas eu confesso que tinham coisas ali que eu tava lendo que é muito específico ali da área, né?
fala bastante da questão da disciplina de língua portuguesa, né? Então, assim, eu fui lendo como quem não quer nada e tinham algumas partes, assim, que eu achei sensacional, onde o autor, ele fala, né? Ele cita um orientador dele e dos outros autores, né, desse artigo, que eu acho que o orientador é falecido, e aí eles fazem esse texto como uma espécie de homenagem, porque o orientador, há muitos anos atrás, foi um tanto, eu diria, polêmico, né? Porque você lê isso ainda é um pouco polêmico. Eu lendo, né, essa homenagem, esse orientador, ele falava a respeito da dificuldade de se ensinar sobre português, sobre a escrita, porque a maior parte, além dos alunos não estarem interessados, você tem um problema que são docentes que também não conhecem a fundo a própria disciplina que leciona por diversos motivos. E aí o autor, né, que vai relembrando algumas dessas falas do orientador, esse autor, ele cita assim, por exemplo, você tem diversos cursos que são muito rápidos de língua portuguesa, você, né, em vários momentos, essas licenciaturas curtas, por uma falta de profissional. Então, essa pessoa se forma sem todo o conhecimento e aí acaba recorrendo muito a livros, foca muito na regra gramatical, essas coisas assim. E aí ele traz até registros, né, de professores descrevendo situações e as situações, assim, com vários erros de português, assim, básicos, né. E aí ele fala também, assim, de que... Ai, gente, tem muita coisa ali dentro desse texto. Além dessa crise, né, na formação docente, ele também fala que a gramática ela deveria ser uma consequência e não um fim. Então, meio que assim, primeiro você teria que ensinar o aluno a escrever, a transmitir o que ele está pensando para o papel, independente do que seja, se ele quer escrever uma narrativa, uma poesia. Primeiro, estimular isso, né, que muitas vezes não é estimulado, ele diz, né, vai sempre ensinar a fazer redações padrão, a fazer um texto padrão, mas o camarada nem sabe escrever direito ainda por si só e já vai direto em coisas cheias de regras, né, então ele fala dessa questão de você ter essa motivação. Então, primeiro o estudante, ele ser estimulado a criar, a escrever o que ele está pensando. E como professor eu digo, gente, tem muito aluno que não consegue fazer isso. É uma coisa assim, ele não consegue escrever nem o que ele está pensando. Ele consegue, às vezes, articular a ideia, ele consegue falar, mas não consegue transcrever em palavras, né? E aí ele fala assim que precisa ter essa ligação com o texto também. Quando você traz um texto de outro autor para esse aluno, você mostra da mesma forma que você consegue transmitir as suas ideias para um papel, esse texto que eu estou te trazendo, que é de outros autores, ele também está passando as ideias dele para o papel. Então, quais são as ideias desse outro autor? E mais do que isso, né? Você ter essa leitura crítica, você ter essa leitura com o texto, mas você também lembrar que essa pessoa que escreveu, não necessariamente você tem que concordar com tudo que ela escreveu, mas óbvio, indo com base em argumentação, né? Tem toda uma situação, não é indo num lado mais negacionista. E aí ele fala disso, sabe? Depois dessa ligação com o texto, aí sim você consegue explorar mais coisas. Aí você vai para aquilo que a gente está mais acostumado, né? As regras gramaticais, enfim, as várias coisas que a gente sabe que tem na língua portuguesa. Mas ele diz como isso é falho, né? Então, assim, um texto é muito... Não sei, gente, eu fiquei viajando ali, não sei se eu entendi tudo, mas realmente ele faz muitas críticas e pelo que eu entendi também o orientador, quando trouxe isso há muito tempo atrás, foi bem criticado pela academia, né, pelos pesquisadores, enfim. E aí ele fala, né, décadas depois, tudo aquilo que o camarada falava lá atrás é tudo que a gente vê na realidade hoje em dia. Então, é isso, gente. Começamos, né, a semana com muita leitura e muita reflexão.